Boa noite a todas, a todos, que de paz, bênçãos e luz se encham os nossos espíritos, hoje e sempre. Quero agradecer mais uma vez a direção da casa, aos seus trabalhadores, na pessoa do senhor Wellington, a todo o público, porque sabemos da responsabilidade que assumimos quando nos colocamos aqui para falar em nome da doutrina. Então, que o Mestre possa nos inspirar através dos mensageiros. O tema que eu trago hoje, o cultivo do jardim interior e a semeadura para o mundo de regeneração, eu me proponho a fazer aqui uma análise um pouco diferente da costumeira. Aqueles que participam dos cursos da casa, o CBE, a gente costuma falar muito da regeneração, da transição planetária, dos mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos e celestes. Há uma escala, conforme Kardec nos ajuda a entender, está lá posto no Evangelho. A gente vai falar disso também, mas na parte mais final. A gente vai falar, no primeiro momento, do microcosmos. Porque, assim, fazendo até uma analogia, o mar só tem aquela dimensão, só tem aquela grandeza, porque as moléculas individuais vão se juntando para formar aquele conteúdo. Se for tirado uma delas, embora a gente não perceba, vai fazer a diferença, porque não existe nenhuma mais importante que a outra. Então, o nosso norte aqui, nessa exposição, vai ser uma parábola. A parábola do semeador, já conhecida de vocês, penso eu, é a parábola das parábolas. É tida como uma das mais importantes que Jesus nos trouxe, há mais de 2000 anos, e que continua atualíssima, conforme veremos aqui. Então, para quem não está acostumado com o termo parábola, é o recurso que o mestre usava para poder falar para aquele povo que não tinha ainda despertado para o ensinamento. A escola era algo muito raro naquele recorte temporal. Então, ele precisava se valer de elementos simbólicos. A parábola é uma história, mas que traz um conteúdo moral, um ensinamento. Então, ele se valia dessa pedagogia, utilizando os recursos simples da natureza. Daí ele vai falar do grão de mostarda, da pesca, vai falar da rede, vai falar dos pastores, para, em cima daquilo, ensinar. E o que é a parábola do semeador? Que ela está nos 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas a gente vai se valer aqui do que está em Mateus, buscando extrair o sentido espiritual, porque o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e existe aqui o NEP Bezerra de Menezes, eu sou um dos integrantes, nós temos 3 aqui no estado de Sergipe, Bittencourt Sampaio e Renovando Consciências. É um movimento que nos conclama a estudar o Evangelho à luz do Espiritismo. Porque Jesus traz esse evangelho, que são ensinamentos cósmicos, que vão ao infinito, e a chave que nos ajuda a compreender isso vai ser a doutrina espírita. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo nos convoca, a tirarmos o espírito da letra, porque a letra é morta e o espírito é o que vivifica. Então, o que é que diz a parábola? Eu vou fazer a leitura e a gente vai poder extrair aqui na medida das nossas limitações. Então, o capítulo 13, como eu disse, versículos 4 a 8. No versículo 4, o evangelista Mateus nos diz assim: e, ajuntando-se em torno dele uma grande multidão, contou Jesus uma parábola. O semeador saiu a semear. E quando semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram aves e comeram. Versículo 6. Outra parte caiu nas pedras, onde havia pouca terra, e logo nasceu, mas veio o sol e secou, porque não tinha raiz.
Versículo 7, que é o seguinte: outra parte caiu sobre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Os espinhos sufocaram essas sementes. E o versículo 8, que fecha essa parábola: e outra parte caiu em terra boa e deu frutos a 100, a 60 e a 30. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Então aqui a gente já parte de 3 elementos. A gente vê que tem o semeador, que é o próprio Jesus, que existe a semente, e essa semente são os seus ensinamentos, é a palavra de Deus que ele traz, como vai dizer João, né? Ele é o verbo, é o logos, é o que representa Deus aqui na face da terra. E nós temos os tipos de solo, os tipos de terra, que são os corações humanos, que somos nós. Então, essa é a primeira reflexão para que a gente possa se aprofundar. Então, quando a gente vai para o início da parábola, que o semeador saiu a semear, ele vai dizer que as sementes caíram à beira do caminho. No estudo mais detido, mais aprofundado do Evangelho, a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos diz assim, significando dizer que ele já está lá, né? Porque senão ele diria: ninguém vai ao Pai. Então ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando essas sementes são jogadas à beira do caminho, significa aqueles corações que ainda não estão despertos para receber essa semente, para receber estes ensinamentos. Então, a gente pode caracterizar este solo, que está à margem do caminho, como a indiferença. As distrações mundanas, a gente fica meio que como se estivesse voando, e daí os pássaros, simbolicamente falando, vão se apropriar dessas sementes. A gente não retém nada. Zero aproveitamento. É uma gradação. O segundo terreno, quando ele fala que as sementes caíram na pedra ou no terreno pedregoso, onde havia muita pedra, mas um pouco de terra, um pouco de umidade. E daí a semente nasceu, mas como não tinha raiz, ela logo se secou. Então a gente vai depreender daí, no estudo mais aprofundado, que são aqueles corações, aí incluindo nós mesmos, que muitas vezes, ao ouvirmos sobre o Evangelho, que são as sementes, que são a palavra de Deus, trazidas essas palavras pelo Cristo, que muitas vezes a gente até desperta, tem aquela curiosidade. É uma palestra que se ouve, é uma missa que se vai, é uma live, é uma frase, é um filme, e a pessoa tem aquele entusiasmo, tem um pouco de terra, significando esse sentimento no coração, esse adubo, mas muita pedra. E aí vem aquela empolgação do momento, mas não tem adubo suficiente para fazer com que essa semente germine. Então, ela começa a crescer e é sufocada. Aliás, sufocada não, ela é seca pelo sol. Então, muitas vezes a gente começa, por exemplo, a fazer um curso, a participar de um grupo, a se colocar num grupo de trabalho, numa tarefa, mas as primeiras provações nos tiram do caminho. São as pedras do nosso coração, são costumes, são hábitos seculares que endurecem, que tornam o nosso coração hostil ao recebimento desta semente. Então a gente começa, mas aí no dia de ir, está chovendo, não vou, o sol está forte, eu não vou, tem o trânsito, o ar-condicionado está quebrado, ou então o transporte que eu vou pegar está cheio, ou eu bati o dedinho da mesa, o dedinho do pé na
na mesa e estou machucado, ou tem outro interesse qualquer, e aí a primeira prova faz com que a gente desista, não tem adubo. Mas tem um outro tipo de coração, já um pouco mais avançado. Então, nós falamos daquele que está à margem, que é indiferente, zero aproveitamento, e esse segundo, que já há aquele interesse, mas é muito frágil ainda. É o chamado fogo de palha, no nosso jargão. Poderíamos reduzir assim, para poder dar uma clareza. O terceiro tipo já é um pouco mais atento, já há um entusiasmo. A semente já brota, já germina, já começa a aparecer, mas vêm os espinhos, como está colocado no versículo, e sufocam esta semente. Então já há um adubo no campo do sentimento, onde o coração é a sede desse sentimento, e a gente já se interessa, já se movimenta, já vai um pouco mais, mas os espinhos. Quais são os espinhos? Os espinhos são os interesses mundanos, são as tentações, são aqueles afazeres cristalizados em nós, no campo dos sentidos. Aquilo que não está no campo do nosso tato, olfato, paladar, audição, visão, que são os sentidos físicos, com os quais a gente se identifica mais. Ainda, o que está fora disso são poucos os que enxergam, que é a transcendência, que é o despertar para o algo mais profundo, para o aspecto espiritual. Está fazendo sentido para vocês até aqui? Então a gente percebe que é uma gradação, né? Esse campo já vai um pouco mais, mas a tentação é o desejo. Então, aí eu tenho um happy hour, eu tenho uma festa, eu tenho que viajar, eu tenho que comprar, consumir, namorar, fazer isso e aquilo. Não que estejamos aqui pregando uma convocação integral para isso. É saber compensar. O que nós investimos no nosso campo físico tem que estar em consonância com os valores espirituais, porque senão a gente se desequilibra. E isso não é ideia minha. Isso o Cristo trouxe e os evangelistas nos repassaram esses valores. Então, a gente deixa que esses espinhos mundanos das tentações sufoquem essa semente. E aí a gente fica rodando muito tempo em círculo, sem avançar para esse outro tipo de solo, que é o solo da terra boa, que é o quarto tipo, né? Então nós falamos à beira do caminho, zero aproveitamento, falamos das pedras, falamos dos espinhos, o terceiro tipo, e agora a terra boa, onde ela vai germinar, vai florescer, e vai frutificar. Mas ainda aí há uma gradação, porque o evangelista fala a 30, a 60 e a 100. Então, quando você se aprofunda nos estudos, encampa uma tarefa, abraça a causa, abdica, segue. Mas a força de um trabalhador aqui da casa, o Hélito, por exemplo, que é um trabalhador que há muitas décadas está, é diferente do Cristo. Então, em termos de analogia, o Cristo é o topo, é o 100, é o que produz o máximo. E aí vem a gradação do 60, do 30, do 20, do 10, do 1, do 0, alguma coisa, e aí a gente vai se colocando. Mas é uma construção. Então, é o despertar para que nós possamos dar o máximo de nós mesmos dentro das nossas condições. Porque aquilo que era apenas filosofia lá atrás e que já foi fé cega em um momento, hoje as neurociências demonstram, aí são vários os trabalhos, de que quando a gente entra para um trabalho fraterno, quando a gente adquire o costume da oração, da meditação, da limpeza da nossa casa mental, a gente avança. É como se recebêssemos uma chuva da serotonina, da endorfina, das ocitocinas, daqueles marcadores que são neurotransmissores que alimentam as nossas emoções.
Então, quando Jesus vem nos dar a receita, como está lá, Kardec é que vai nos ajudar a compreender, a gente poderíamos ter trazido vários outros capítulos, mas eu optei pelo 6, o Cristo Consolador, no seu item 6. Só um parêntese para lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho escrito à parte. É Kardec que vai interpretar as passagens dos evangelhos à luz da doutrina espírita, à luz do Espiritismo. Então, está lá posto no item 6, Jesus dizendo assim: venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Estou trazendo aqui um resumo, porque o capítulo é muito maior do que isso. Então, se nós estamos no mundo de provas e expiações, de provas e dores, não há um único ser que esteja fora disso, a não ser uns grandes missionários. E até eles, às vezes, são alcançados, não como expiação, mas mais no campo do testemunho. Mas aí é outra discussão. Então, falando da gente mesmo aqui, resignar-se diante daquilo que a vida nos traz. Porque se a gente acredita em Deus, há a justiça das aflições que está no capítulo 5, o capítulo anterior. Então, se a gente passa por uma aflição, é porque ela é justa na nossa vida. A gente deu causa em algum momento, nesta vida ou em vidas anteriores, conforme está bem explicado lá no capítulo 5. Então, a resignação significa, ok, chegou para mim essa prova, o que eu posso fazer diante disso? E o que eu tenho que aprender com isso? São dois verbos, fazer e aprender. Ao invés da gente se revoltar, se maldizer, se culpar, mergulhar na culpa, que é danoso, querer o revide, que só é contra nós, resignar-se significa, está doendo, mas eu vou seguir, vou procurar ajuda. Ajuda na religião, ajuda médica, ajuda psiquiátrica, ajuda nos mais variados campos, no CVV 188, uma instituição de apoio emocional. Então, a gente, muitas vezes, não dá conta para lidarmos sozinhos com as circunstâncias adversas, mas nós estamos integrados numa grande rede. E aí ele vai seguir a lição dizendo: trabalhadores, arai a vossa terra, recomeçai a cada dia o trabalho da véspera que vos fornece o pão. E prossegue, para mim, uma das partes mais belas do Evangelho: as vossas almas não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, se a gente acha que Jesus não é mentiroso, e de fato ele não é, ele está dizendo textualmente que cultiva os nossos pensamentos no silêncio deles. Ele é o jardineiro. Então, assim, primeiro ele convoca o arai a vossa terra, a nossa terra íntima. Eu até destaquei ali. O que faz o arado? O arado revolve a terra. O arado vai tirar aquelas pedras, vai tirar aqueles espinhos que estão dentro de nós, vai preparar essa terra, deixar ela fofa para poder receber a semente e fazer com que ela germine. E muitas vezes esse arado é a dor, conforme nos mostra Emmanuel, a dor sendo a mestra divina. Porque muitas vezes, isolados na nossa zona de conforto ou de desconforto, porque a gente também vicia muitas vezes na zona de desconforto, a dor nos convoca. A dor é esse arado que revolve essa terra, e aí a dor, por vezes, vai quebrar o nosso orgulho, vai esfacelar a nossa vaidade e vai nos colocar no prumo da vida buscando uma espiritualidade. E isso é feito através de sucessivas idas e vindas, sucessivas reencarnações. Por isso é importante que estejamos atentos a esse momento pelo qual nós passamos aqui. Porque as provas estão aí, muitas vezes expiação. Qual é a diferença de uma para outra? A expiação é dor, a prova é desafio.
A prova é exercício, é nos testando para ver se a gente está pronto para a vida. Então, quem já dá conta, às vezes transforma aquilo que é uma expiação, que é uma dor, numa prova, e esse caminha. Ou outros, o contrário, transforma aquilo que é uma prova numa dor maior do mundo, e aí fica estagnado. E a vida segue, porque tudo é dinâmico, e aquela alma está parada, e vai precisar caminhar. E aí, muitas vezes, a dor vai precisar aumentar. Então, essa resignação é confiar que não há injustiça. O arado é nós nos movimentarmos para remover essas adversidades que ainda estão em nós e buscar silenciar as nossas mentes para que o jardineiro divino possa trabalhar. O que faz o jardineiro? Vai aparar ervas daninhas, vai colocar adubo, vai regar, vai cuidar para que essa semente do Evangelho possa germinar, florescer e frutificar em nós. E ele continua no mesmo capítulo, o Espírito de Verdade, que é o Cristo, onde ele vai se anunciar como o médico das almas. E diz que vem trazer o remédio que nos há de curar. Curar exatamente de tudo isso. E aí dirige um apelo, porque a cura precisa que nós atuemos também. O som deu uma instalada, está chegando aí para vocês? É preciso que nós atuemos também. Então, ele dirige um apelo aos nossos corações, dizendo assim: eliminai de vossas almas a impiedade, o erro, a mentira e a incredulidade. A impiedade é a falta de piedade, é a falta de misericórdia, é a falta de compaixão. O pecado, que tão conhecido de nós aí nas mais variadas filosofias, o termo pecado tem a origem lá no latim, que significa errar o alvo, errar a direção. E qual é esse alvo? O alvo é a gente andar na direção do que diz o Cristo, nosso guia e modelo. A cada vez que a gente se afasta, nós incorremos em pecado. Estamos errando o alvo. A flecha que ele ia naquela direção se desvia. E como a gente tem o livre-arbítrio para fazer isso, mas tem a responsabilidade de retornar para o caminho também, porque a liberdade vem casada com a responsabilidade, a gente não se dando conta disso está atrasando a nossa jornada. O terceiro item é a mentira. A gente buscar agir com ética. Muitas vezes, num mundo globalizado como agora, por exemplo, determinadas notícias que a gente repassa, destruindo, por vezes, a vida de pessoas, porque simplesmente tem o afã de passar adiante. Mas a mentira nos mais variados aspectos. É um convite que ele faz. Na verdade, é mais do que um convite, é um apelo. E o quarto item, a incredulidade. É a falta de crença, a falta de fé. Fé é mais do que acreditar, é confiar. Fé vem de fidelidade. Então, fé é, embora as adversidades estejam me alcançando, mas eu sou responsável pelo meu destino, eu sou construtor dele, eu participo. Então, a gente pode considerar que isso são pedras, que isso são espinhos, que isso são elementos que nos afastam de Deus, que nos afastam do seu Evangelho. Daí o apóstolo Paulo de Tarso, dizer que a fé, a esperança e a caridade, esse aí é o tripé que nos fará subir em direção a Deus. A fé, já falamos, fidelidade, confiança, comunhão, na medida dos nossos esforços. A esperança advém da fé. E a caridade é a necessidade que nós temos de colocar o amor em movimento, porque o amor é sentimento. A caridade é o que coloca esse amor em movimento. E aí, quem quiser se aprofundar mais no significado da caridade, está lá também no Evangelho e no Livro dos Espíritos. A caridade como entende Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias,
e perdão às ofensas. O famoso BIP, né? Então, benevolência é bondade com todo mundo. Talvez vocês já tenham conseguido alcançar, eu ainda não, né? Indulgência, misericórdia com todas as imperfeições e perdão a todos que ofendem. O perdão não é a gente aplaudir nem anuir com o erro, com o equívoco. O perdão é nos libertarmos daquela energia densa que nos atrasa. Então, o convite sempre é do altruísmo, que o próprio mestre vai dizer: nada fica perdido no reino de nosso Pai. Os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais sofrido dentre todos vós será talvez o mais brilhante. Então, a posição que nós nos encontramos aqui é apenas uma fase do jogo. Isso lá adiante pode se inverter bruscamente, porque nós precisamos exatamente adquirir essa bagagem espiritual, que é a formação do nosso tesouro. Guardai o seu tesouro onde as traças não roubam, onde os ladrões não roubam e nem as traças corroem, referindo-se ao nosso coração, a sede do sentimento, tesouro do coração. Tudo que é fora disso, que é físico, vai se acabar com o tempo. O corpo físico, os títulos, as posses, as heranças, tudo isso. Então, o que a gente leva desse tesouro é o tesouro espiritual. Como ele mesmo disse, que isso consiste na construção das virtudes. E qual é o propósito, então, para a gente construir virtudes? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há algum tempo já, que diz, falando sobre o sentido da vida e do propósito, né? Que o sentido da vida é a gente identificar a nossa habilidade, o nosso talento. E o propósito é colocar isso à disposição do outro, do próximo, do semelhante. Porque nós estamos integrados nessa rede, para muitos ainda invisível, mas quem tem a mediunidade de evidência já enxerga as conexões que são feitas. E a gente se conecta pelo sentir, pelo pensar, pelo agir, pelas nossas atitudes. Então, nada é abstrato. Tudo é palpável, tudo é, não pelas nossas mãos físicas, porque é uma matéria mais sutil, mas o pensamento não é abstração. O pensamento é matéria. Emmanuel diz isso, pensamento e vida. E tem 2 capítulos que eu destaco no livro Pensamento e Vida, são os capítulos 8 e 9, onde ele vai falar de associação e sugestão. E é assustador se a gente lê com profundidade, porque vê a nossa responsabilidade. O que a gente pensa, o que você emana na direção do outro, aquele pensamento que vem, você está se conectando. E ele, recorrente, vai trazendo mais elementos e, às vezes, a gente começa a rodar em círculo por conta de um pensamento. Então, fica a sugestão de leitura, mas, principalmente, o cuidado com o que nós estamos pensando. Porque imagine se a gente deixasse 1 semana, 2 semanas, o lixo acumulado em nossa casa. O que viraria, né? Na nossa mente é a mesma coisa. O lixo mental, a limpeza da casa mental. Só que a gente não está atento a isso ainda. Então, Kardec vai dizer que o pensamento é para o espírito aquilo que as mãos são para o encarnado. A comunicação lá é sempre com o pensamento. Então, os espíritos influenciam nas suas vidas muito mais do que imaginais. Às vezes, eles vos dirigem. Está lá no livro do Espírito. Quem é que está dirigindo a gente? Quem são esses seres que se aproximam de nós, convocados por nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas intenções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos? Responsabilidade nossa. Então, é essa construção de
estabelecer em nós essas virtudes, trabalhar essa semente, nos valendo da parábola do semeador, que eu acho extremamente didática, claro, não poderia ser diferente, vindo de quem veio, né? Para que a gente possa entender como é que é essa escala de mundos que a gente vai falar agora. Porque, de fato, é assim. Kardec diz lá, no capítulo 3 do Evangelho, orientado por espíritos superiores, ele faz uma classificação didática dos tipos de mundo. São 5. Mundos primitivos, nós já passamos por ele. Provas e expiações, que é onde nós nos encontramos hoje. Caminhando gradualmente, numa longa jornada, para o chamado mundo de regeneração. Transição planetária que a gente ouve aí de forma recorrente, né? Para um dia pertencermos aos mundos ditosos e lá bem mais adiante a perder de vista um mundo celeste. Então, assim, nada é estático no universo. Tudo é movimento. Que a Terra vai alcançar o mundo de regeneração, isso é fato. É fato. Quando? Daqui a décadas, daqui a séculos, daqui a milênios, não sabemos. Mas a grande pergunta é, em a Terra passando a ser um mundo de regeneração, um planeta de regeneração, nós teremos condições, estaremos credenciados a pertencermos a ele, porque precisa tornar o perispírito mais sutil, mais leve. É uma outra parábola da veste nupcial, a bodas, o festim das bodas. Então, não é punição. Se a Terra se eleva e a gente não consegue preencher as condições para morar nessa Terra regenerada, a gente vai ficar para esperar o mundo que está passando de primitivo para provas e expiações. Tem uma analogia que eu gosto muito, é pegar alguém para ir mergulhar no mar. Quanto tempo a gente consegue ficar se não tivermos a roupagem adequada? O chamado escafandro, né? A roupagem, o tubo de oxigênio. Para um mundo mais elevado, o nosso corpo tem que ser adequado àquele planeta, ao fluido daquele planeta. Senão a gente não sobe. Deus está punindo, não. É a condição que depende de nós alcançarmos. Como? Construindo aquelas virtudes, eliminando esses elementos que estamos falando aqui desde o início, né? E quais são as características desse mundo de regeneração? Já há uma noção geral de um ser supremo e já não existem as expiações mais severas. Então, não é um mundo perfeito ainda, não é um mundo feliz. Mas nesse primeiro item já dá uma diferença grande do que é a Terra. Você não tem mais expiações severas. Você não tem mais guerra, não tem fome, não tem desigualdade, não tem esses grandes conflitos. Tudo isso fica para trás. O bem já predomina sobre o mal. Hoje é o inverso. O mal predomina com sobra sobre o bem. Houve um avanço do ponto de vista intelectual, tecnológico, mas o sentido moral, o aspecto espiritual está estagnado. Basta que a gente olhe 100 anos atrás, né? Como é que eram as navegações? A gente partiu lá das caravelas, assim, olha, falando do transporte, né? E hoje nós temos aviões supersônicos. Como é que eram as comunicações? A gente tinha lá o telégrafo e hoje internet, não sei quantos G que você fala online com qualquer parte do mundo, né? O avanço da ciência, da medicina, a expectativa de vida que chegava no máximo a 40 anos, hoje mais do que dobrou, erradicação de um monte de coisa, mas a gente tem ainda o quê? Alguém que pega uma bomba, joga e mata um grupo inteiro, centenas, dezenas, milhares de pessoas sem nenhum constrangimento. Porque, dirá Emmanuel, né, o egoísmo e o orgulho ainda são gritantes aqui na Terra. São as duas maiores chagas. Então, o senso moral está estagnado.
Não há ainda solidariedade, fraternidade, a justiça é falha, mas do ponto de vista intelectual, a gente avançou muito. Se o senso moral tivesse avançado na mesma proporção, a gente já estaria muito perto do mundo de regeneração, né? Mas há seres que passaram por aqui e já tem esse mundo regenerado dentro dele mesmo, porque dirá o Cristo que o reino de Deus é construção interior. Então, aqui do lado tem um deles, Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Já tinha um mundo regenerado, a construção do reino de Deus dentro de si. Quem alcança essa condição pode estar no mundo mais turbulento, mas não se abala. Então, já é uma pessoa que pode se considerar feliz nesse sentido. O que é a felicidade? É paz interior. E aí, Joana de Ângeles diz que a paz interior a gente conquista quando tem a convicção que fez um trabalho ético e que agiu com decência, com dignidade. Assim, é uma das melhores definições que eu já vi sobre felicidade, que é paz interior. E como é que você consegue a paz interior? A consciência tranquila que você agiu corretamente. Você fez um trabalho ético, decente, honesto. Difícil, né? Mas só há esse caminho. Não tem outro. Não existe outro. O desafio é lançado para todo mundo. Mais um outro item. O ser humano ainda se acha sujeito às reencarnações. Sim, as reencarnações vão existir, mas libertam-se das paixões desordenadas do orgulho, da inveja e do ódio. Então, é um mundo, esse mundo regenerado, em que o ser humano já não tem essas encrencas que atrasam o nosso planeta. Orgulho, inveja, ódio, ciúme, violência. Mais um item, as almas aurem novas forças repousando das fadigas da luta. Então, assim, eu gosto de imaginar que a gente saiu do mundo de provas e expiações, chegou no mundo de regeneração um dia e fala, ufa, foi difícil, mas consegui chegar. Então, aurir novas forças é a gente recobrar essas forças para seguir adiante a jornada infinita. Então, assim, com todo respeito a quem gosta de explorar muito essa parte, não é a minha preferida. A gente mostra porque está na obra e tem que trazer a lume. Mas se iludir para ficar pensando em mundo regenerado, em mundo ditoso e em mundo celeste, quando o nosso pensamento, sentimento, atitude, o nosso coração é do mundo de provas e às vezes até primitivo, é um paradoxo, é uma ilusão. Então a gente precisa ter a consciência disso, né? E o último item que eu trouxe, dentre outros tantos, é a transição entre o mundo de expiação e o mundo feliz, que é um degrau que está acima. E outro dado é que a gente não deve se preocupar com isso, porque essa tarefa de organizar a transição de mundo é uma tarefa para seres que estão numa escala muito superior à nossa. Isso é o que vai nos dizer a obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz, através de Chico, onde ele vai falar dos co-criadores em plano maior, onde ele diz assim: ao influxo do próprio Senhor Supremo do Universo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Então, esses seres angélicos, seres crísticos, Jesus, o Cristo da Terra, está em comunhão com o Ser Supremo, com Deus, com a inteligência suprema. É um processo de conexão indescritível, ou seja, não há o mínimo risco de queda. Por isso que o Cristo, quando disse, eu e o Pai somos um, não é que ele e Deus são um ser só. A doutrina nos ajuda a compreender de forma lúcida que ele está ali conectado com a mente de Deus num processo que nós não conseguimos nem descrever.
Então, quando ele diz, eu e o Pai somos um, aí ele vira para a gente e diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele não diz o meu Pai. É interessante quando a gente vai estudar, né? Porque quando ele usa o pronome vosso, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Qual é a ideia que eu tenho de Deus? A minha perfeição é relativa a isso. Então, se eu ainda trago comigo intolerância, racismo, truculência, violência, mentira, inveja e tantos outros elementos que eu poderia mencionar, isso por si só está mostrando que não tem nada a ver com Deus. Então, a minha perfeição vai ser relativa a essa compreensão, essa aproximação minha dele. Quando eu desenvolvo empatia, compaixão, fraternidade, justiça, amor, eu me aproximo dele. Então, a perfeição de um Chico Xavier, a compreensão dele diante de Deus, a compreensão não no sentido intelectual eu estou falando, compreender com o coração é diferente da minha. É diferente da maioria da humanidade, do Papa Francisco, Irmã Dulce, esses seres que estão mais conectados e o maior de todos do planeta. Por isso que Emmanuel vai dizer, no livro A Caminho da Luz, eu gosto muito dessa obra, que é a civilização da Terra à luz do Espiritismo, ele vai falar dos seres angélicos, no capítulo 2, a gênese do mundo, que é a criação do planeta Terra, né? Ele descreve a criação da Terra e as reuniões espirituais onde são traçadas as diretrizes acerca dos planos de evolução para a humanidade. Então, ele vai dizer de uma forma bonita assim, e poética, ele diz que rezam as tradições do mundo espiritual, que nas esferas mais altas há uma comunidade de seres angélicos e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, e que nas mãos desta comunidade, desses seres, estão as rédeas de todas as coletividades planetárias. São os seres crísticos. Cada orbe, cada planeta tem o seu Cristo. Todo o desenvolvimento dessas coletividades estão nas mãos, entre aspas, isso é uma metáfora, né? Estão sob o controle desses seres em comunhão indescritível com o Pai. Mas e nós, como é que estamos, né? A jornada, ela respeita o tempo de cada um, de acordo com a semente que cultivarmos no nosso interior. Então, quando a gente vê lei de causa e efeito, ação e reação, o que a gente oferece ao universo é aquilo que voltará para nós, nos mínimos detalhes. Às vezes demora, mas é lei divina. Ah, eu não acredito. Ok, tudo bem, é um direito seu. Mas se você não acreditar na lei de gravidade e pular, você vai cair. Porque não tem como a gente reverter, não tem como anular essa lei. É lei divina. O que a gente oferece ao mundo é aquilo que o mundo vai trazer de volta para nós. Então, finalizando, o semeador saiu a semear. A qualidade das sementes que ele trouxe, nós conhecemos. Mas e as nossas sementes? Porque a gente recebeu essa semente e somos multiplicadores. Nós precisamos repassar, né, dentro do nosso raio de ação. Como é que está a nossa semeadura no campo pessoal, no campo familiar, nas relações de trabalho, junto à sociedade, à família, e aí vai avançando. E isso dá a dimensão de em que lugar do tabuleiro nós estamos situados. Que de paz, bênçãos e luz se encham os nossos espíritos. Boa noite para vocês. Um bom final de semana. Obrigado pela atenção.